Você consegue imaginar poder comprar um carro elétrico pelo preço de um convencional? Durante anos, essa ideia parecia um sonho distante. Até agora, o BYD Dolphin Mini, também conhecido como Ceagu, em outros mercados, está revolucionando o conceito de mobilidade elétrica acessível. E não estamos falando de um carro elétrico. De outro carro elétrico qualquer. Estamos diante do veículo que pode mudar as regras do jogo para sempre, mas nem tudo é bom ou ruim. Por isso, hoje vamos falar tudo o que você precisa saber sobre esse carro. Durante anos, os carros elétricos foram sinônimo de luxo e preços altos, relegando a mobilidade sustentável a um pequeno segmento da população. Mas é aqui que entra em cena o Dolphin Mini, um veículo que está desafiando todos os paradigmas estabelecidos. Com um preço a partir de R$ 20.500, esse carro não só é o elétrico mais acessível do mercado, como também vem com características que você encontraria em veículos que custam o dobro do seu preço. E falando em surpresas, você sabia que por trás de seu design chamativo está a mente de Wolfgang Gier, o mesmo designer que criou alguns dos Lamborghinis mais icônicos. Isso não é coincidência. A BYD apostou em oferecer um carro que não só seja acessível, mas que também tenha uma aparência e uma sensação especiais. Suas linhas esportivas, sua frente distinta e seu perfil aerodinâmico são dinâmicos. Fazem com que muitos o confundam com um carro europeu de alta gama. E esse é exatamente o ponto. Quando você ouve que um carro elétrico custa apenas R$ 20.500, é natural se perguntar, o que estão sacrificando para conseguir esse preço? A resposta vai te surpreender, porque o Dolphin Mini esconde, sob sua carroceria atraente, uma engenharia mais inteligente do que você poderia imaginar. Vamos aos números que realmente importam. Esse pequeno gigante vem equipado com um motor elétrico que entrega 75 cavalos de potência. Solo 75, você deve estar se perguntando. Mas aqui está o truque. Por ser elétrico, entrega sua potência de forma instantânea, o que significa que na cidade ele se sente mais ágil do que muitos carros a gasolina. Com 100 cavalos. E com seus 99 libras-pé de torque, ele tem força suficiente para te mover com confiança no trânsito da cidade. Mas a verdadeira mágica está na sua eficiência. O Dolphin Mini tem duas opções de bateria, uma de 30 kWh e outra de 38. A versão topo, com sua bateria de 38 kWh, promete algo que soa quase impossível, até 380 km de autonomia. E o mais surpreendente é que os usuários estão compartilhando, reportando números muito próximos a essa cifra em uso real na cidade. E quanto à carga? É aqui que o Dolphin Mini realmente brilha em praticidade. Ele pode ser carregado em 110 e 220 volts, o que significa que você pode conectá-lo praticamente em qualquer lugar. Em um carregador doméstico, você obtém uma bateria completa em cerca de 6 horas, perfeito para carregar enquanto você dorme. E o melhor de tudo é que o custo por quilômetro é ridiculamente baixo, comparado ao de um carro a gasolina. Agora, sejamos honestos sobre o desempenho. Na cidade, o Dolphin Mini é ágil, silencioso e surpreendentemente capaz. Mas sim, ele tem suas limitações. Está limitado a 130 km por hora e acima de 80 km por hora. A estabilidade não é seu ponto mais forte. Mas, sabe o que? Para o seu propósito, como carro urbano, isso raramente será um problema. Tem alguns detalhes técnicos interessantes que vale a pena mencionar. Ele tem um único limpador de para-brisa dianteiro e nenhum traseiro, uma decisão de design que prioriza a eficiência aerodinâmica. Ele também inclui a capacidade de funcionar como uma fonte de energia móvel, sendo capaz de alimentar dispositivos externos por meio de seu sistema V2L, o veículo para carregamento. Ao abrir a porta, a primeira coisa que te recebe é um design que parece ter saído de um carro do dobro do preço. A cabine tem um toque moderno e orgânico, com uma combinação de materiais que, embora inclua plásticos rígidos, sejamos honestos, é um carro econômico. Consegue parecer e sentir surpreendentemente bem. Premium graças a detalhes inteligentes como o revestimento tipo neoprene no painel e nas portas. Aqui vem outra surpresa, apesar de suas dimensões compactas, com menos de 4 metros de comprimento. O interior é surpreendentemente espaçoso. Os assentos da frente, semelhantes aos que você encontraria em modelos mais caros da BYD, oferecem um excelente suporte. E a parte de trás, bom, aqui tem uma particularidade interessante. É projetado para 4 ocupantes, não 5. Isso pode parecer uma limitação, mas a realidade é que permite que esses 4 passageiros viajem com um nível de conforto que você não esperaria em um carro desse tamanho. O painel é dominado por uma tela central que, embora não seja a maior do mercado, executa o sistema de informações em 3. Entretenimento de link de maneira fluida e responsiva. Inclui conectividade para Android Auto e Apple CarPlay, embora com uma peculiaridade, só funcionam na orientação horizontal. A tela, aliás, pode girar, um detalhe de design que pode parecer desnecessário a princípio, mas que acaba sendo bastante prático no uso diário. O nível de equipamento é onde o Dolphin Mini realmente brilha. Falamos de elementos que você não esperaria nesse segmento. Freio de mão elétrico com alto-all, carregador sem fio para celulares, na versão top, ar-condicionado com controles físicos, algo que muitos usuários irão apreciar, portas USB, tipo C e tipo A e câmera de ré com excelente resolução. Mas nem tudo é perfeito. A iluminação interna é provavelmente o ponto mais fraco. Os bancos traseiros não têm iluminação própria e o porta-malas também não tem luz. O sistema de áudio, com apenas 2 alto-falantes principais, cumpre sem se destacar, e os pontos ISOFIT, embora presentes, não são os mais acessíveis do mercado. Falando de aspectos práticos, o porta-malas oferece pouco mais de 200 litros de capacidade.
Não é enorme, mas é bem organizado e os bancos traseiros podem ser rebatidos, embora como uma única peça, para ampliar o espaço quando necessário. Um detalhe a considerar: ao contrário do seu irmão mais velho, o Dolphin normal, o Mini não inclui step. Qual é o maior problema que você tem com o seu Golfinho Mini? Quando perguntamos aos proprietários atuais, a resposta foi inesperada: já não sei em que gastar o dinheiro que estou economizando em gasolina. E embora pareça uma piada, essa resposta resume perfeitamente a experiência de viver com esse pequeno elétrico. Esqueçamos as especificações por um momento e falemos da vida real. A rotina com o Dolphin Mini é refrescantemente simples. Você se levanta de manhã e seu carro está completamente carregado. Chega de paradas em postos de gasolina, chega de preocupações com os preços flutuantes dos combustíveis. Com uma autonomia real de entre 300 e 350 km na cidade, a maioria dos usuários está carregando o carro uma vez a cada 4 ou 5 dias. Mas sejamos honestos, a transição para um carro elétrico requer alguns ajustes nos seus hábitos. O ponto mais crucial é o acesso a um carregador. Antes de se apaixonar pelo preço e pelas características, você precisa responder a uma pergunta fundamental: você tem onde carregá-lo? Se você mora em um apartamento ou casa onde pode instalar um carregador, você está no caminho certo. Se não, você vai precisar garantir que tem acesso confiável a pontos de carga públicos. No ambiente urbano, o Dolphin Mini brilha. Seu tamanho compacto torna perfeito para estacionar, enquanto sua resposta imediata facilita as entradas no trânsito. A direção é leve, o raio de giro é excelente e o sistema de auto-hold faz com que o trânsito pesado seja menos estressante. Um detalhe interessante: a regeneração de energia. Ao frear, ele tem 2 modos, embora alguns usuários desejem uma opção de frenagem num pedal mais agressiva. Depois de 6 meses de uso, os proprietários identificaram algumas peculiaridades que vale a pena mencionar. As portas, por exemplo, podem ser problemáticas perto de meio-fios altos devido ao seu design, que vai até muito embaixo. Os pneus originais, embora específicos para veículos elétricos, poderiam ter melhor aderência em piso molhado. E sim, a falta de limpador traseiro pode ser um problema. Pode ser um inconveniente em dias chuvosos. É aqui que o Dolphin Mini realmente se destaca. A manutenção é mínima, não tem óleo para trocar, não tem velas, não tem correias, a lista do que não tem é extensa. Os custos de operação são surpreendentemente baixos. Um proprietário típico está gastando uma fração do que gastaria em gasolina, e as revisões são significativamente mais simples do que em um carro convencional. Tem algumas surpresas agradáveis que você só descobre com o uso diário. Por exemplo, a função V2L, veículo para carga, permite usar o carro como uma fonte de energia móvel para dispositivos elétricos. E para quem gosta de personalização, a disponibilidade de acessórios em plataformas de e-commerce é surpreendentemente ampla. Vamos começar pelo básico. O Dolphin Mini é oferecido em 2 versões. A versão básica, com bateria de 30 kWh, parte de R$ 20.500, enquanto a versão topo de linha com bateria de 38 kWh fica em torno de R$ 22.000. Mas, atenção, é preciso considerar alguns custos adicionais importantes. O carregador doméstico, cerca de R$ 1.200. Instalação do carregador, em média R$ 500. Adaptador de conector americano para chinês, $100. Isso eleva o custo real de entrada para aproximadamente $23.800 na versão topo. Sim, é um investimento inicial significativo, mas é aqui que as coisas começam a ficar interessantes. Os números reais de operação são onde o Dolphin Mini começa a brilhar. Custo por quilômetro em eletricidade, aproximadamente 2 centavos. Custo por quilômetro em gasolina, carro comparável 10 centavos. Manutenção anual estimada, 80% menos do que um carro convencional. Para colocar isso em perspectiva, um motorista comum precisa. Se percorre 15.000 km por ano, poderia economizar até $1.200 só em combustível. E isso sem contar as economias em manutenção. A eficiência energética do Dolphin Mini é excepcional, alcançando cerca de 10 km por kWh em uso urbano. Isso significa que uma carga completa da bateria de 38 kWh custa aproximadamente $7 e te permite percorrer até 380 km. O mesmo percurso em um carro a gasolina comparável custaria cerca de $38. Tem alguns aspectos econômicos menos evidentes, que vale a pena considerar. Incentivos governamentais em algumas regiões. Menor depreciação esperada por ser tecnologia nova. Acesso ao estacionamento preferencial em alguns lugares. Carga gratuita em shoppings e lugares públicos. Isenção de algumas restrições veiculares. Embora o mercado de carros elétricos usados ainda esteja amadurecendo, há sinais positivos. Os primeiros BYD em mercados similares mantiveram valores de revenda surpreendentemente altos, especialmente considerando a velocidade da evolução tecnológica. Fazendo as contas, o ponto de equilíbrio financeiro comparado a um carro a gasolina similar é alcançado aproximadamente aos 60.000 km. Isso significa que, para um motorista médio, o maior custo inicial é recuperado em aproximadamente 4 anos, após os quais as economias são líquidas. Depois de analisar cada aspecto do Dolphin Mini, desde seu design até seus números financeiros, chegamos à pergunta de 1 milhão. Será que esse é realmente o carro que vai revolucionar a mobilidade elétrica? A resposta, como costuma acontecer, é: depende de você. O Dolphin Mini se destaca especialmente na relação custo-benefício.
Preço excepcional, eficiência energética impressionante, espaço interno surpreendentemente amplo, equipamentos tecnológicos competitivos, custos de operação mínimos, manuseio ágil. Na cidade, é preciso ser honesto sobre seus pontos fracos: estabilidade limitada em altas velocidades, capacidade do porta-malas modesta, iluminação interna básica, sistema de som que pode ser melhorado, apenas 4 lugares, sem limpador traseiro. O Dolphin Mini é perfeito para você. Sim, se você mora na cidade, tem acesso a um ponto de carga em casa, e faz principalmente trajetos urbanos. Você busca reduzir significativamente seus gastos com transporte. Você não precisa regularmente de mais de 4 lugares. Você valoriza a tecnologia e a eficiência mais do que o luxo tradicional. Você deveria considerar outras opções se viaja com frequência por estrada. Você não tem acesso à carga em casa. Você precisa regularmente de 5 lugares. Você precisa grande capacidade de carga. Você prioriza o desempenho esportivo. Você faz trajetos muito longos diariamente.